Boa tarde. De Olho no Rio hoje está recebendo a artista plástica paulista Betina Vaz Guimarães, autora dessa bela obra que se encontra aqui no fundo. Betina, como é que a bela produz o belo? Olha, Marcelo, eu acho que não tem nada a ver de ser bela para produzir o belo, não tem nada a ver. E depois, quando a gente está produzindo, a gente não tem o intuito de produzir algo belo, mas de reproduzir alguma coisa que está dentro da tua vida, ou dentro do teu mundo, do teu interior, coisas assim. Então, não tem vamos dizer, um objetivo de reproduzir uma coisa bela. Isso já é uma coisa que acontece, sei lá, normalmente, mas não tem essa vontade assim. Bom, mas para quem vê, né, acha bonito, né? E quem acha bonito quer saber como é que você cria, quer dizer, como é que você chega a uma composição como essa? Esses trabalhos, eu trabalho com tinta acrílica sobre tela e geralmente, os objetos que eu coloco dentro dessas imagens são, em geral, objetos de uso bem do cotidiano, uso coisas simples, tá? Que eu muitas vezes vou transformando e que você facilmente vai reconhecer nos trabalhos. Esses trabalhos eu tenho trabalhado muito, a maneira de pensar para fazer esses trabalhos, eu uso muito o pensamento de colagem, porque eu vou fixando coisas atrás de coisas e vou colocando, como se eu estivesse colando partes aí dentro, fazendo várias camadas mesmo. Recortes. Exatamente. E daí, eu trabalho muito com tonalidades de cores, criando isso daí um fundo muito... vários planos, a ideia de formar vários planos. Mas eu sempre parto de imagens do cotidiano e que eu tento fazer uma natureza, vamos dizer, uma natureza morta, mas contemporânea. Me diz uma coisa, você sai de uma ideia pré-concebida ou as coisas vão acontecendo na medida que você vai produzindo a tua obra? Vão acontecendo, em geral vão acontecendo. Eu tenho vários objetos que eu vou recolhendo no ateliê, muitas coisas até do uso diário na minha casa, assim, tipo, às vezes eu pego um bule, daí o bule fica no ateliê, às vezes um cinzeiro, um coador de café, alguma coisa assim. Então eu vou olhando e vou criando, vou colocando, é uma coisa assim de colocação. E você sai do grande para o pequeno, ou seja, você faz alguma coisa menor para depois projetar numa tela grande ou você já vai direto na tela grande? Não, eu já vou direto na tela grande, não tem uma coisa assim de eu pensar antes e fazer um pré, isso não existe, isso daí vai acontecendo e vai se transformando, o trabalho vai se transformando muito. E eu procuro eu não sigo uma coerência nos tamanhos das coisas, entendeu? Então, muitas vezes eu represento uma cadeira com uma forma pequena e represento sei lá, um bule muito maior ou um liquidificador gigante. Então, não existe essa coerência de tamanhos. Não existe essa necessidade de criar as coisas dentro da sua própria proporção, não, mas sim na proporção em que o artista está vendo aquela peça naquele momento. Exatamente, exatamente. E me diz uma coisa, você fez já várias exposições, você pode falar um pouquinho das suas exposições nacionais, sim, internacionais? Sim, fiz o ano passado, fiz numa galeria em São Paulo e foi uma exposição individual só minha, ficou muito bacana, muito bonita. Esse ano eu participei numa exposição na Funarte, em São Paulo, mas era uma coletiva, vários artistas, inclusive artistas de um grupo que eu faço parte, que chama Ateliê Fidalga, e ficou muito interessante porque eram 60 artistas expondo juntos e a gente tem muitas coisas em comuns, não tanto em trabalho, mas em afinidades pessoais e muita amizade, coisas assim. E essas foram as duas principais exposições atualmente, mas eu já fiz Recife várias vezes, já fiz Curitiba, já fiz Florianópolis. Já fez aqui no Rio de Janeiro, em Furnas, que eu fui ver. Em Furnas, aqui no Rio de Janeiro, que foi belíssima, que também foi o ano passado. E
internacional, eu não participei em várias, mas eu participei da Bienal de Cerveira, em Portugal. Participei uma em Lisboa também esse ano, que foi no Espaço Carpedi, que é a antiga casa do Marquês de Pombal, em Lisboa, um lugar maravilhoso, ficou muito bacana. E agora, a última exposição assim, que eu participei também internacional foi a Bienal de La Paz, e eu ganhei o prêmio. Parabéns. E me diz uma coisa, eu estou acostumado, por exemplo, agora estou vendo essa nova fase, que é uma fase, vamos dizer, de fundo escuro. Eu tenho quadros teus de uma fase, né, de fundo azul, né? Como é que ocorre essa tua transformação, essas suas mudanças de fase na pintura? Esse trabalho que tem esse fundo mais escuro, esse fundo verde escuro, ele está junto com outros trabalhos que eu trabalhei com fundo vermelho, com fundo laranja, com fundo cor-de-rosa. Não tem uma diferença. A diferença maior seria que os trabalhos eles têm uma mescla, uma quantidade muito grande de tonalidades de cores. E antes eu fazia um trabalho muito mais branco, com preto e alguns tons de cinza, que é alguma coisa que você acho que está se referindo. E a gente vai realmente fazendo mudanças no trabalho, mas eu acho que é muito mais que você vai buscando sempre alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa assim. Eu tenho visto no quadro, né, e tenho observado nas exposições essa superposição, né, que você faz. Como você mesmo disse, né, uma espécie como se fosse uma colagem, né? Isso. Esse processo de criação dessa colagem dentro de você, como é que se processa isso? Quer dizer, como é que você chega a colocar essas questões de o que você vai colar onde? Isso vem, se de alguma forma racionaliza isso antes? Sim, sim, isso eu racionalizo, mas são várias etapas de racionalização. Então, em geral, eu pego uma outra superfície, que geralmente com papel, o qual eu faço um desenho, sei lá, de uma caixa ou de um pequeno pote ou alguma coisa assim, e naquele papel eu faço alguns recortes e eu vou colocando em cima e sentindo o melhor lugar que eu poderia fazer essa colagem, entre aspas, que é uma colagem de pintura. Então, quer dizer, eu vou fazendo várias etapas, eu ponho o trabalho expostos e vou tentando em vários lugares e tomando decisões aonde que eu vou colocar esses novos recortes. Agora, sem ficar vermelha, me fala um pouquinho como é que foi esse prêmio que você ganhou agora nessa exposição. Então, o prêmio foi uma surpresa. Eu fiz uma proposta para participar da Bienal de La Paz e fui chamada, fiquei muito contente, mandei as obras, eram 3 obras, e foi muito engraçado, porque eu daí estava esperando, já tinha comprado minha passagem para ir, mas iria só para abertura e ia voltar 2 dias depois. E daí um dia cheguei em casa, depois de ter pego a Giovana na escola, não sei o que, entrei em casa, entrei no computador e vi que o pessoal da Bienal me mandou alguns links. E eu comecei a ler os links e lendo assim e tal, e falando da abertura. E daí as tantas eu comecei a ver e estavam falando do pessoal que foi júri, que deu o prêmio. Daí eu lendo aquilo, eu falei assim, nossa, um dos jurados é o Ivo Mesquita, que é um super curador brasileiro. Tá? Eu falei, nossa, que bacana, eu não sabia que o Ivo Mesquita estaria lá. Daí depois o segundo era um outro curador importantíssimo, também de Veneza, também super importante, e os outros que eu não conhecia. E, de repente, eu continuando lendo a matéria, mas lendo a matéria, falando no telefone, comendo um pouco, almoçando meio junto, uma coisa assim, meio de correria, eu bati no meu sobrenome, assim, naquela leitura rápida. Né? Falei assim, nossa, Vaz Guimarães, o que está acontecendo? Daí eu tive que ler tudo de novo para ver que eu que tinha ganho o prêmio. Foi assim, uma surpresa, porque realmente eu não estava esperando e também não fui avisada. Quer dizer, quem me informou foi a parte... os links dos jornais de lá. Bacana. E você não foi receber o prêmio? Recebeu o prêmio? Não, como é que ficou? fui receber, peguei o avião, acho que 3 dias depois, fui para La Paz, fui super bem recebida, muito bem recebida, muito bacana. E daí depois voltei, foi isso. Bom, Bettina, eu desejo a você muito sucesso nessa tua carreira que já não é curta, já é longa, né? Uma carreira de sucesso, né? Que você continue sendo a Bela produzindo belo, tá bom? Obrigada, mano. Bye, bye.